Olá, terceiros anos. Vamos aqui para mais uma aula, tá? Eu preciso demais da atenção de vocês. É o nosso quarto vídeo aula, tá, gente? O conteúdo é um pouquinho extenso, mas eu vou tentar abreviá-lo um pouco, tá, gente? Então, espero que vocês estejam todos bem. Trouxe aqui para vocês meu coraçãozinho de mãozinha, ó. Te amo um tantão assim. Saudades de vocês, viu, gente? Vamos iniciar, então? Então, vamos lá. Olha, para vocês refletirem, seja seu próprio incentivo. Sim, gente, porque às vezes ninguém acredita na gente. Então, quem que tem que ser o seu incentivo? Você. Você tem que ser o seu incentivo. Para você começar, para você continuar, tá bom? Aí uma imagem que eu trouxe para vocês. Terceiros anos C e D. Então, vamos iniciar. Hoje nós vamos ver sobre o quê? Conteúdo que cai bastante nas avaliações externas. Nós vamos ver sobre conjunções, tá? E prestem bastante atenção. Ó, conjunções, revisão geral a respeito das conjunções. As conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação, tá, gente? E elas fazem a conexão entre a primeira oração e a segunda oração. Nós temos diversos tipos de conjunções. Nas avaliações externas, caem bastante sobre as conjunções. São cobrados bastante isso aí, então nós temos que estudar, tá bom? Vamos ilustrar a conjunção a partir de uma bicicleta para vocês entenderem. Olha isso aí. Para montar uma bicicleta, as peças e parafusos são fundamentais. No caso, as conjunções são as peças e os parafusos. Então, nessa comparação, nós podemos representar as peças como as ideias que constroem um texto. Nesse caso aí, assim, não é toda conjunção que pode ser usada para ligar as ideias do texto. Isso quer dizer o quê? Que não é todo parafuso que dará certo para juntar as peças de uma bicicleta, certo? Ó, olha esse exemplo. Estudei muito e aprendi o conteúdo de português. Quantas ações tem nessa frase? 2. Primeiro, estudei bastante. Segundo, aprendeu o conteúdo, tá? Aí, qual é o termo que liga esses dois? E, tá? Ela inicia, o que liga é a conjunção e. Agora, nós vamos ver aí sobre as adversativas. Elas expressam o quê? Uma ideia oposta à oração anterior. Aí nós temos os exemplos aí das opositivas, que é contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, porém, todavia. Exemplo, estudei muito, porém não consegui ser aprovado. Aí, vocês podem observar que introduziu com a ideia de oposição, tá bom? Um outro exemplo, o carro bateu, mas ninguém se feriu, tá? Então, isso aí dá uma ideia de quê? De oposição, esse mas. Adição expressa a ideia de acréscimo, tá? Aí vem, as aditivas são e, nem, mas, também, como e além de. Exemplo, comi e fiquei satisfeita. É uma somativa, tá? Outro exemplo, gosto de serra, mas também de mar. Nesse caso aqui, o sujeito gosta de serra e, além disso, gosta de mar. Então, é uma somatória, tá? E não uma diversidade. Temos também as que indicam a explicação,
que é uma justificativa ou uma explicação referente ao fato anterior. Olha aí. Que, porque e pois, antes do verbo. Exemplo. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Então, aí nós temos uma justificativa a respeito da primeira oração. Tá bom, gente? Depois, nós temos as conjunções alternativas. Elas expressam uma ideia de alternância de fatos ou de escolha, tá? As alternativas, aí está errado, ó, gente, tá assim, alternativas, alternativas, tá? São ora, já, ou, quer, ou seja. Olha o exemplo que tem aí, ó. Diga agora ou cale-se para sempre. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Temos as conclusivas, ela exprime uma ideia de quê? De finalização, né? Olha elas aí. Logo, portanto, então, assim, por isso, de modo, em vista disso. Aí tem os exemplos. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar, tá? Outro exemplo, estudamos bastante, por isso passamos. É uma conclusão de ter passado. A causal exprime o quê? Fala sobre o quê? Elas introduzem uma oração que é causa da oração anterior. Por isso que apresenta o fato que gerou a consequência. Olha aí. Porque, que, como, pois que, visto que, uma vez que, já que, desde que. Exemplo, ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Qual é a causa dele não ter feito a pesquisa? Porque ele não dispunha de meios para isso, tá bom? Nós vamos ver agora que você precisa tomar muito cuidado. É importante ressaltar que é necessário não confundir essas conjunções, tá bom? Olha aí o exemplo, ó. Dona Luísa viajou porque precisava descansar. Já que o frio era grande, aproximou-se da lareira. Consecutiva expressa o quê? Uma consequência que iniciou lá na primeira oração, na oração anterior. Aí nós temos aí um exemplo, ó, de consecutivas. Os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. Qual é a consequência dele ter tentado fugir dali? Porque os fatos eram inusitados. As conjunções consecutivas, elas são tanto que, tão que, de forma que, de maneira que, de modo que, tá? As finais, gente, presta atenção, indicam que finalidade da oração anterior. Olha o exemplo. Fiz sinal que se calasse. Aqui vai o livro para que o leia. Então, qual é a finalidade? Para que ele leia o livro, né? Então, elas são para que, a fim de que, porque e que. Outros exemplos. Toque o sinal, para que todos entrem no salão, tá? As condicionais, elas introduzem o quê? Uma condição. Olha o exemplo. Seria mais poeta se fosse menos político. Caso eu esteja melhor, irei com você no sábado. Qual é a condição para eu ir à festa com você no sábado? Se eu estiver melhor, tá bom? Então, se, caso, contanto, salvo, desde, a não ser que, são condições. Ok? Olha outros exemplos. Se precisar de minha ajuda, telefone-me.
ok? Comparativas, o próprio nome já diz, introduz uma comparação da oração anterior, tá, gente? Vocês devem estar achando estranho que toda hora eu passo a mão no nariz. Isso aqui eu vou falar pra vocês, é uma alergia, tá bom? Mas tá tudo bem. As comparativas aí, ó. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Ele é preguiçoso, tal como o irmão. Ok? Deixa eu só colocar algo legal para nós. Gente, só um minuto. As temporais. Um minutinho, tá, gente? As temporais, elas introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo, tá? Da oração principal. Olha aí o exemplo. A briga começou assim que saímos da festa. Elas são quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes, tá bom? Nós temos as proporcionais também. Elas indicam o quê? Proporção em relação ao fato principal, tá? Exemplos. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Aí nós temos a medida que, a proporção que, ao passo que, tá? Nós temos agora uma breve revisão sobre advérbios, gente. Veja só, sobre advérbios. Eles são palavras que indicam uma circunstância, tá bom? Nós temos advérbio de modo, de tempo, de lugar, de afirmação, de intensidade, de negação e de dúvida. E aí, logo mais na frente, tem todos eles, ó. Vamos exercitar o nosso conhecimento, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o que vocês conseguiram assimilar. Acho uma boa ideia abrir as escolas no final de semana, mas os alunos devem ser supervisionados por alguém responsável pelos jogos ou qualquer opção de lazer que se ofereça no dia. A comunidade poderia interagir e participar agora de atividades interessantes. Olha isso aí. A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. A palavra destacada indica o que, gente? Esse alternância, oposição, adição ou explicação? Adição, tá? Olha, esse outro exemplo aí de texto só vou passar para a próxima, tá, gente? Só um minuto. É porque esse aqui fica menor. Não, disse o pai. Ele não estava lá na noite anterior, senão eu teria percebido ao voltar para casa. Então disse Nasreddin. O homem que perdeu o ouro tinha se levantado ainda mais cedo. Você está vendo que esse negócio de levantar cedo não é bom para todo mundo? O uso do vocábulo então, aí no texto, então, que abre a fala final de Nasreddin, serve para que apresente ao seu pai a conclusão que tirou da resposta, a hora de encerrarem aquela conversa, a justificativa para acordar mais cedo, ou a hipótese de que estava com a razão, a conclusão que tirou da resposta. Olha isso aí, outro exemplo. Mas a falta de água é bem mais grave. Um homem de estatura média contém em seu corpo aproximadamente 40 litros de água, necessária para resfriar o corpo. Além disso, a água transporta substâncias tóxicas que sobram da nutrição para serem eliminadas pelos rins e intestinos.
Numa pessoa saudável, existe um equilíbrio entre a quantidade de líquidos ingeridos e eliminados. A perda desse equilíbrio em poucos dias é o suficiente para matar. No trecho, além disso, a água transporta substâncias tóxicas que sobram da nutrição. A expressão destacada desempenha a função de adição de ideias, comparação entre dois fatos, consequência de um fato ou finalidade de um fato enunciado. Adição de ideias, tá? Vamos tocar um pouquinho para frente, porque senão ficam muitos slides, tá? Olha, muitas diferenças. Cada ilha tem sua paisagem. Em muitas há plantas, rios e animais. Outras são como desertos. Algumas têm vilas ou imensas cidades. Mesmo as que são formadas só por pedras têm importância na natureza, pois são pontos de descanso para animais e sob a água abrigam peixes e outros bichos. Aí vem a pergunta. No trecho, pois são pontos de descanso para animais, a palavra destacada expressa uma ideia de adição, comparação, conclusão ou explicação. Explicação. Bom? Olha esse outro exemplo aí, ó. A ideia surgiu quando um amigo, dono de uma importadora de vinhos, disse que, se o câmbio continuasse disparando, voltaria para o antigo negócio de exportação de móveis artesanais brasileiros. Na frase, diz que se o câmbio continuasse, a palavra em destaque estabelece uma relação de tempo, consequência, causa ou condição. Condição. Tá? Olha esse outro exemplo. Como uma onda, nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia. A letra de uma música, tá? Tudo passa. Tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu. Eita! Igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro, sempre como anda no mar. No texto, a palavra em a vida vem em ondas como o mar exprime uma ideia de alternância, comparação, finalidade ou oposição, pessoal. Comparação, tá? Pessoal, que tem vários exemplos, eu vou mandar esse material para vocês também lá no Google Classroom, tá? Porque senão eu vou até abrir aqui para eu mostrar para vocês, porque senão vai ficar um conteúdo, vai ficar uma aula muito extensa. Aqui, ó, nós estamos no, para vocês terem uma ideia, aqui. Nós estamos no slide 67. Nós vamos passar um pouquinho para frente, tá? Porque senão vai ficar muito longa a nossa aula. Ó, curiosidades. Nariz e orelhas nunca param de crescer. O tecido cartilaginoso que forma o nariz e as orelhas não deixa de crescer, nem mesmo quando o indivíduo torna-se adulto. Daí porque o nariz e as orelhas de um idoso são maiores do que quando era jovem. A face também encolhe porque os músculos da mastigação se atrofiam com a perda dos dentes. Aí vem a pergunta. Na frase, daí porque o nariz e as orelhas de um idoso são maiores do que quando era jovem, o termo destacado indica causa, condição
consequência ou oposição? Causa, tá? Olha, a guerra dos ratos. Os ratos estavam em guerra com as doninhas. Eles, coitados, eram mais fracos e perdiam todas as batalhas. Fizeram então a reunião para descobrir se havia algum jeito de as coisas melhorarem. No trecho para descobrir se havia algum jeito de as coisas melhorarem, a palavra para indica consequência, finalidade, lugar ou condição. Finalidade, ok? Só vou... Esse anterior, sobre o 1º de abril, um minuto, gente. Eita, esse. Vou tocar só esse aqui. A verdade é porque é interessante, tá, gente? A verdade do 1º de abril, que as pessoas falam que é o dia da mentira, né? Todos os anos meu pai arranja um jeito de pegar minha mãe na mentirinha de 1º de abril. Porém, no ano passado, o que era mentira virou verdade. Logo cedo, ao voltar do curral, ele disse: uma vaca pariu gêmeos. Ótimo! Logo, logo tirarei uma foto, respondeu ela. Não precisa, pois hoje é 1º de abril, ele completou. Só que 5 dias depois, nasceu na fazenda Santo Antônio, em Ilhéus, Bahia, um belo casal que recebeu os nomes de Mineiro e Mineirinha, já que a mãe é apelidada de Mineira. No trecho, só que 5 dias depois nasceu na fazenda Santo Antônio, em Ilhéus, Bahia, um belo casal, a expressão sublinhada pode ser substituída por mas, hein, porque eu já passei a resposta para vocês. Pessoal, olha, presta atenção. Deixa eu colocar aqui. Quero agradecer vocês por terem participado da aula, tirado um pouquinho da atenção de vocês para participar comigo aqui. Fiquem todos com Deus, um grande abraço para vocês. Espero que vocês estejam muito bem, felizes, com saúde, tá bom? Beijos, gente. Obrigada por tudo. Tá. E olha aqui, vou finalizar sempre com meu coraçãozinho de mãozinha. Dá pra ver meu coraçãozinho de mãozinha? Te amo um tantão assim. Terceiros anos, fica com Deus. Saudades, viu? Viu?